Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Atemporal, onde a gente está trazendo nessa temporada executivos para contarem para a gente como é viver os princípios atemporais na vida do dia a dia, na vida real. Hoje eu estou aqui com o Alfredo. Alfredo, muito obrigada. Alfredo é CEO da Sompo Seguros, mas tem uma carreira que vai para além disso. Então eu não vou ficar aqui te apresentando, vou deixar que você se apresente para a gente. E já vou emendar assim, depois da sua apresentação, que a gente mandou um formulário lá para o Alfredo, e ele falou, né, o título poderia ser dessa conversa de físico a CEO, né? Então eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente onde que a física encontra o executivo, ou vice-versa. Bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Gabi, é um prazer estar contigo, conversar um pouquinho. Acho que, se eu for te contar toda a história, a gente vai acabar e eu não vou conseguir contar toda a história. Mas em algum momento eu resolvi fazer universidade, né, e com seus 17 anos, né, não existia internet, as pessoas acham que o mundo já nasceu, né, conectado, a gente pegava um livrinho e via o que fazer. Eu acabei escolhendo física porque gosto de ciências, gosto de matemática, acho que deve ser uma matéria que me encante na universidade, consigo sair de casa, que é um objetivo de todo jovem da minha geração, era sair de casa. Agora os jovens da nova geração querem ficar em casa mais tempo, mas da minha geração queriam sair de casa, morar fora de Santos, eu era de Santos, e queria vir para São Paulo, parecia fácil de entrar, tinha, né, a maioria das carreiras era 30, 40, 50 candidatos por vaga, na física eram 10 candidatos por vaga, eu falei, acho que dá para a gente enfrentar isso, né? Entrei na física e descobri que era muito fácil de entrar, muito difícil de sair, porque, né, da minha turma entraram, sei lá, cerca de 360 pessoas e se formaram junto comigo, que entraram naquele ano umas 10 pessoas. Nossa! E outros 10 que se formaram em 5 anos, em 6 anos, tal, mas se formam, sei lá, menos de 10%, naquela época se formava menos de 10%. Mas me encantou e eu resolvi fazer um mestrado, então eu engatei já no mestrado. E em algum momento decidi que, né, a carreira acadêmica não era o que me fazia feliz. Fui para o mercado tradicional, mandava currículo. Antigamente você mandava currículo, né, imprimia, né, num papel lá, em impressora matricial, mandava currículo. Acho que o pessoal falava físico, deve ter alguém mandou a coisa errada e jogava fora. E eu acabei, né, entrando num programa de trainee e aí desenvolvi minha carreira. Aí você fala, o que tem a ver a física com o dia a dia de uma empresa? Nada, né? Mas eu diria que o que ela traz é um pouco do método científico de pensar. Então, até pela graduação, pelo mestrado, você pensa, né, quais são os problemas que você quer resolver, quais são as potenciais formas de resolver aquele problema, testa algumas formas e chega a alguma conclusão. Então, a física basicamente é isso. Geralmente as pessoas veem o problema e já saem resolvendo. Esse é o mundo, né, do profissional do século XXI. Quer dizer, já tem uma ansiedade muito grande por executar, quando, na verdade, talvez eu tenha que ter várias opções para depois escolher uma, testar. Se não funcionou, vou testar a segunda e aí eu saio fazendo isso em escala industrial. Então, eu diria que esse é um aprendizado que eu trago do método científico aí. Na hora que eu vi esse título, eu já fui para outro caminho. Eu fui lá para a física quântica, né, de como isso tudo, né, ela já comprovou que tem um impacto grande das nossas escolhas, né, a partir do intangível, muitas vezes, que a física quântica já tenta tangibilizar, né. Eu fui para esse lado, eu não sei se tem alguma coisa que reverbera aí para você também. Eu brinco porque física quântica é tão complicado que eu desisti de tentar aprender, né? Mas eu acho que tem um pouco, né, o que tem por trás da física quântica é um pouco do que chama do princípio da incerteza. Então, né, o mundo cartesiano, anterior, que você dizia tudo tem uma causa e efeito, né? No caso da física quântica, eu posso ter vários cenários possíveis futuros, né? Então, e aí você fala, pô, o que isso tem a ver com o mundo atual? Quando você vai na IA, né, a IA geralmente ela é desenvolvida em cenários potenciais, em probabilidades e chega a algumas conclusões probabilísticas. Então, é muito parecido com o que está por trás lá da física quântica, né? Tanto que Einstein, em algum momento, dizia, não, eu não acredito na física quântica porque Deus não joga dados. Mas é mais ou menos isso, quer dizer, a
A física quântica não diz, se você sair daqui, você vai chegar aqui. Não, se você sair daqui, você tem 10% de chance de chegar aqui, 15% de chegar aqui, 30% de chegar aqui. Você vai chegar em vários cenários possíveis. É um pouco como a IA hoje, né, generativa trabalha. Ela vai criando cadeias de pensamento ou de probabilidades. Não, parece que essa é a resposta mais provável de ser a certa. E ele vai fazendo isso, mas não tem aquela coisa meio linear. Para cada, vamos dizer, pergunta eu tenho uma resposta. Eu posso ter várias respostas, que é um pouco da física quântica. Acho que eu viajei um pouco, mas é um pouco do que me ocorreu. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Que a gente conversou aqui antes, né? Você trouxe a metáfora lá da IA, do que está acontecendo hoje, que eu até gostaria que você trouxesse aqui pra gente também, agora gravando. Mas eu acho que tem um lugar que talvez está gerando, né? A gente falou muito como a IA talvez gera um certo desconforto, ela já gera, mas até um sofrimento, né? Está gerando mais sobrecarga, mais ansiedade, frustração nas pessoas. E depois você traz a metáfora ali. Mas eu acho que tem muito a ver com dessa forma de pensar e de agir, né? E aí eu quero conectar a sua metáfora lá do passado com a sua carreira e sua experiência também. Será que essa visão de pensar e agir de uma maneira mais exponencial, onde, né, você mesmo trouxe que a física fala de vários caminhos alternativos antes de ir direto para a ação. Você acha que essa exponencialidade versus a linearidade sempre foi presente na nossa sociedade e a gente só não prestava atenção na sua carreira, nas escolhas que você fez no seu caminho? Isso sempre esteve presente nas equipes que você liderou, nos desafios, enfim? Ou você acha que isso está vindo agora mais forte com a IA, ou a IA que fez isso ficar tão grande que a gente está gerando esse sofrimento, assim? A minha pergunta também foi complexa, mas me conta ver se chegou aí para você direitinho. Um pouco, né, eu brinco que quando, em 1998, 99, eu recebi convite para ir de uma empresa para outra. Né, e o presidente da empresa tentou me reter. Uhum. E ele falava, vocês jovens são muito ansiosos. Então, quer dizer, essa ansiedade já existe. Né, eu tinha 28, 29 anos nessa época. Então, quer dizer, essa coisa sempre existiu. Não tenho a mínima dúvida que, né, eu diria que não é nem a IA, né, esse mundo digital, esse mundo da hiperinformação gera, né, quadros de ansiedade talvez maior, porque você tem certeza de que se antigamente a gente tinha certeza que conhecia muito pouco de alguma coisa, a gente sabe que conhece muito pouco de quase nada, porque você fala, né, tem física, tem química, tem, sei lá, né, tecnologia de dados, é tanta ciência, tanta coisa que você escuta, né, que antes era bom a gente viver na nossa própria ignorância, sabendo que aquilo a gente achava que o nosso mundo já era, né, uma amplitude grande. Então, acho que esse é o primeiro ponto, essa hiperinformação. E a metáfora da IA, e acho que vale para quase toda a tecnologia, ela tem vindo e se desenvolvendo muito rápido. A metáfora que eu te contei é o do carro. Né? Antigamente as pessoas andavam de cavalo, né, ou andavam de carroça. De repente surge o carro, mas a carroça andava, sei lá, 15 km por hora, o primeiro carro devia andar 20, 25. Então, não era assim alguma coisa. Até chegar, né, o desenvolvimento de carros que começaram a ser muito mais rápido que as carroças, demorou, sei lá, 20, 30 anos para isso acontecer. A IA não, a IA chega e em 3, 4 anos ela tem uma potência de fazer as coisas que você antes fazia talvez em 2 horas, em 2 minutos, muito grande. Mas será que as pessoas, os usuários vão estar querendo usar isso, vão se acostumar com isso? Né, eu brinco que é como se você, né, não tivesse desenvolvido o carro e se saísse da carroça direto por uma Ferrari. Né, qual é o risco? A pessoa, né, apertar o primeiro pedal que ele apertava para fazer o cavalo andar e andar 300 km por hora e se matar, porque, né, é uma ferramenta muito complexa para aquele condutor de carroça. Então, né, eu faço a metáfora da IA que a gente tem cobrado as pessoas de que elas têm que começar a usar uma ferramenta muito potente quando elas estavam acostumadas a usar uma coisa, né, exponencialmente menor. Então, é um risco grande aí para como implementar essas soluções, e aí gera ansiedade, gera frustração. Você trouxe muito agora, né, dessa diferença da velocidade da mudança que a IA traz, né? Então, é uma mudança, assim como outras várias que a gente já viveu, mas essa curva de velocidade traz esse desconforto mesmo, essa ansiedade, que é uma emoção que sempre teve aí, né, como você trouxe, mas que fica mais latente.
Aqui na escola temporal, a partir da observação das empresas, dos nossos clientes, da nossa própria vivência, a gente começou a acreditar que o resultado que a gente tem, seja na nossa carreira, seja nas empresas, ele vem sempre de dentro para fora, né? E esse seu exemplo foi ótimo, né? Lá, quando você tinha 20 e poucos anos, o feedback foi da ansiedade. Então, as emoções sempre vão fazer parte das escolhas, né? E aí, eu tava ali refletindo um pouco, né? Você respondeu lá para mim, né, que você tá casada há 30 anos com a Mara, tem 4 filhos, 2 netas. E mudanças virão, né? Você ainda tem a carreira de executivo aí pela frente, agora é IA, pode ser que daqui a pouco é outra coisa, né? Que a gente tá vendo que tá tudo muito rápido. Quando você hoje olha para trás e pensando lá na frente, né? Quando você olhar para trás, o que você espera que você tenha deixado? Ou que, né, seja não só como executivo, mas também como pessoa, né? O que as suas escolhas reverberaram, mudaram, contribuíram? Assim, queria te ouvir um pouco desse lugar de resultado e legado. Não, pergunta bastante complexa, mas respondendo um pouco do início, quer dizer, felizmente eu já estou quase na minha última corrida, ou na última last run, como se fala aí, então, né, talvez tenha muito mais tecnologia, muito mais coisas para surgir, mas eu já vou estar aposentado apenas curtindo a vida em algum lugar do mundo ou aqui, né, pelo Brasil, mas, né, não me preocupando mais como isso impacta o meu dia a dia do trabalho, minha empregabilidade, né, que são ansiedades que a gente tem e eu acho que é válido. Eu costumo falar lá na empresa, diz, olha, se vocês não quiserem implementar coisa diferente, se vocês não quiserem mudar, não tem o mínimo problema, provavelmente ninguém vai ter emprego daqui a 5 anos. Eu não vou ter mesmo. Eu provavelmente já vou estar aposentado e não vai me fazer falta emprego. Mas a gente tem que se adaptar não pela empresa, mas para cada um de nós continuar tendo empregabilidade, sendo profissional com valor no mercado. Né? E aí, indo para o final da pergunta, quer dizer, que legado eu deixo? Né? Provavelmente, na questão profissional, é um legado de que alguém que motivou muitas pessoas a pensar diferente, a fazer diferente, a não se acomodar, né? Com uma visão mais humana e menos, vamos chamar, racional, por incrível que pareça, né? Mesmo formado em física, eu busco trazer um pouco dessa humanidade para a função. E, logicamente, o resto que a gente deixa é a nossa família, né? O legado é que talvez as próximas gerações sejam melhores que eu, né? Esse é o meu sonho, que meus filhos sejam melhores no sentido de ser humano como um todo, né? Então, falar assim, o meu principal objetivo era dizer, eu quero que eu consiga ser pelo menos igual ou melhor a meu pai. E não é no sentido financeiro, no sentido, né, de desenvolvimento humano, né, dado que eu tive muito mais facilidade de me desenvolver do que meu pai, né, que veio de uma família com muito mais dificuldade do que eu tive para me desenvolver, né? Felizmente, meu pai se desenvolveu e fez isso. Então, eu espero que os meus filhos consigam, né, continuar um pouco disso e dizer, não, eu consegui ter, né, dar uma condição de ser humano de forma geral melhor do que eu recebi do meu pai. Acho que esse talvez é meio papo de velho, mas é o que eu sinto que a gente precisa ter esse compromisso com o mundo, com a sociedade. Infelizmente, né, coisas que, estamos falando em guerra de novo, estamos falando né, de algumas agendas que, né, para mim, né, de preconceito, de racismo, de, né, LGBTfobia, coisas que eu passei, que a gente já tinha passado, parece que volta, e discursos de ódio e tal. Então, infelizmente, o mundo não tem melhorado tanto quanto poderia, dado que a gente tem dado condições de vida para as pessoas muito melhor do que minha bisavó teve, do que minha avó teve, assim por diante. E aí, te ouvindo aqui, né, Alfredo, eu vejo que tem Você reflete muito aquele ponto de que você não está no mundo sozinho, né? Tem a família, tem os liderados, tem as pessoas, né? Na sua fala vem muito isso forte quando você olha para legado. E você até colocou lá, né, que o seu livro favorito é O Poder do Mito, né? E o Joseph Campbell, quando ele fala lá da história da jornada do herói, sempre tem alguém junto desse herói, né? Tem um mentor, tem alguém ali acompanhando esse herói, assim. Eu queria que você contasse, assim, um exemplo do que você viveu, ou onde você viveu, onde você aprendeu, que ninguém floresce sozinho, né? Exemplos práticos, 2 exemplos que você pode compartilhar com a gente, de como esse contar com o outro, ou se preocupar com o outro, esse cuidar do outro, fez a diferença em algum momento que você viveu aí junto nessa trajetória.
posso contar uns 2, 3 exemplos, mas começo de novo ao contrário, né? Eu acho que, né, as pessoas perguntam por que você gosta tanto de trabalhar na Sompo, né? O que a cultura japonesa traz de diferente? É isso, o coletivo é sempre mais importante que o individual na cultura japonesa, né? Coletividade é mais importante do que o indivíduo, né? Se eu tiver que melhorar a vida da coletividade ou melhorar a vida do indivíduo, eu vou melhorar a vida da coletividade. Isso é o natural do japonês. Eu brinco, né, que você vai lá para Tóquio, se você parar numa estação de metrô com 1 milhão de pessoas, todo mundo vai parar para ver como pode te ajudar. Olha. Aqui no Brasil, provavelmente vão te atropelar, vão te, né? A vida como ela é nos Estados Unidos, vão te, provavelmente, a polícia vai te prender dizendo que você é um terrorista, alguma coisa assim, porque não tem essa questão do coletivo. Então, acho que esse é um e foi o que você falou, quer dizer, né, a sociedade talvez seja mais importante do que o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento humano de cada um dos indivíduos. E aí, dando alguns exemplos, né, dessa visão de como algumas lideranças me ajudaram, eu lembro que em algum momento da minha carreira, eu trabalhava no HSBC, eu saí do Rio, fui para Curitiba, e um dia, nessa época do ano, março, abril, né, saí de casa, estava 30 graus, em 5 minutos caiu uma chuva enorme, eu ia caminhando, porque eu tinha escolhido um apartamento perto do Palácio Avenida, onde tem lá tem ainda o coro das crianças, que agora o Bradesco faz, mas eu chego lá no HSBC, 3 meses de casa, e por acaso a pessoa que me contratou, que era meu chefe, que era o CEO da companhia, olhou para mim e disse: você não está bem, você tem algum problema, o que está acontecendo, o que foi e tal? Eu falei: só estou com frio, com o pé molhado e querendo pedir demissão. Né? Mas aquilo me chamou a atenção de como alguém pode, mesmo sendo CEO da companhia, tal, olhado para mim e dizer: esse cara não está no seu normal. Né? E não se tratava de uma questão profissional, os desafios eram grandes, tal, era aquela dúvida: será que eu saí do Rio para Curitiba? É uma mudança de clima, uma mudança de jeito de ser muito grande. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Alguém que se preocupa com cada um dos indivíduos. Essa pessoa virou meu coach para o resto da vida, meu mentor para o resto da vida. Volta e meia, quando eu tenho alguma coisa, eu ligo para ele, é um inglês, e a gente troca ideia. Ele sempre traz algum livro, alguma coisa para me ajudar. Né? Então, esse é outra pessoa que infelizmente já faleceu também. Quando eu fui para o México, ele pegou e me deu um livro assim, que por acaso era um CEO de uma outra companhia que era historiador. Aí você fala: por que um historiador faz na posição? E ele trouxe um livro para mim e disse: para você entender a cultura mexicana, leia esse livro. E, primeiro, o carinho, né, da pessoa se preocupar em, né, trazer alguma coisa diferente. E segundo, né, como, né, a sociologia, alguma coisa que para mim não fazia o mínimo sentido, podia me ajudar naquela jornada de morar num novo país. Então, acho que eu tive muitos mentores que sempre trazem um pouco disso, mas muito menos né, a questão de ajudar na solução do problema profissional, mas muito mais como é que você se adapta naquele ambiente novo, naquela sociedade nova. Então, acho que esses são 2 exemplos aí de líderes que me ajudaram muito. Obrigada, Alfredo, por trazer esses exemplos. Eu fico pensando aqui também, né, que obviamente você já trouxe aí 2 situações desafiadoras, né, que você viveu e recebeu. Desafiadoras assim, né, que um convite é uma jornada da aventura, se a gente pegar lá o mito do herói lá do Joseph Campbell. Mas eu também fiquei pensando que nessa trajetória aí, acho que são 30 anos como executivo já, né? Mas mais de 30. Depois de 30 anos a gente não fala. Pode ser 39 ou pode ser 31. Tá? Mas nessa caminhada aí, certamente teve alguma decisão difícil, várias, mas eu queria saber daquela, assim, que foi mais desafiadora de tomar, mas que moldou em quem você é hoje, ou que fortaleceu uma crença que você hoje não abre mão, ou ela foi, sei lá, talvez a crença te levou para te apoiou a tomar essa decisão difícil. Queria te ouvir um pouco sobre esses casos. Quer dizer, decisões, né? Geralmente as decisões mais difíceis são as decisões que alguém toma para você e você tem que
executar. Então, essas talvez sejam as mais difíceis, porque não necessariamente você está 100% comprado, não necessariamente você acredita que aquilo é o melhor, mas né, decisão tomada deve ser executada. Então, qualquer processo de M&A, seja em qualquer uma das pontas, né, seja comprando ou seja vendendo, são decisões difíceis, porque você vai impactar com a vida, né, de centenas de pessoas. Né, então, acho que e eu participei de alguns processos de M&A, tanto lá na época do HSBC, agora na Sompo a gente decidiu vender parte do negócio, então isso é sempre uma decisão difícil, porque você faz o business case do negócio, mas tem o impacto de pessoas. Né? Uma das empresas que eu vendi no HSBC eram 600 pessoas no seguro-saúde, sendo 100 e tantos médicos. Quando você fala, o banco não vai absorver 100 e tantos médicos, os outros 400 e tantos colaboradores a gente conseguiu, porque o banco, né, era um banco de 30 mil colaboradores, a gente foi alocando as pessoas. Mas você fala, como eu posso ajudar esses médicos? A gente ajudou em cadastrar para a empresa que vender, que a gente vendeu, né? Porque o médico geralmente tem as duas profissões. Ele trabalha na seguradora, mas ele, né, trabalha no seu consultório. Então a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas a gente sabia que tinha, né, um impacto em que os Excels, os números não refletiam, que é o momento de cada pessoa, como a pessoa vai receber aquela informação. Então acho que esses foram, né, a hora que você vai contar para todos os colaboradores que a companhia fez esse movimento, é um momento de muito aprendizado, né? Você usar as palavras corretas, mas sabendo que ninguém vai ficar feliz. Né? Mas é uma decisão que, né, precisava ser tomada. Então, acho que todos esses processos de M&A eu saí muito melhor do que eu entrei, mas com uma carga emocional muito grande. Eu imagino. Eu fiquei refletindo aqui, né? Que nesses processos que são bem desafiadores, e eu concordo com você, né? Quando vem uma decisão que foge do seu controle, né? E que impacta tantas vidas, o seu papel ali exige muito mesmo, né? Porque tem toda essa questão de como os outros vão ficar, né? Como o negócio vai ficar. Tem muitas agendas para serem atendidas ali naquele momento e nem sempre elas estão indo para o mesmo lugar, né? Nesses exemplos, né, nesses momentos que foram mais desafiadores e também pensando na sua trajetória na vida pessoal e profissional, que princípio ou quais princípios você busca não trair? O que está ali para você que é um fio condutor aí na sua jornada? Primeiro eu conto até uma outra história, porque às vezes você fala, é fácil de falar, é difícil de fazer. Isso. Né? Porque né, você fala, eu busco ser íntegro. Né? Mas alguns processos de M&A que eu fiz, eu vendi, mas não fui vendido junto. Então, né, você procura, né, contar tudo que você sabe, toda a verdade, mas quem olha lá diz, tá bom, bacana, você está dizendo que, né, eu vou para uma outra empresa que eu tenho chance de me desenvolver nessa outra empresa, tal, mas você resolveu ficar nessa outra aqui, tá bacanão, né? Então, quando, né, o HSBC resolve sair do Brasil, eu fui vendido junto na empresa. Então, eu diria que foi um aprendizado, né, de uma coisa é você falar, não, eu estou vivendo as mesmas emoções que as pessoas. Né? Então, acho que esse facilitou a comunicação. Mas, né, todo mundo olha para você e fala, pô, mas, né, esse cara que está dizendo que não vai ser essa tragédia total a gente trabalhar em outra empresa, né? É o cara que está lá na outra empresa e vai continuar a vida dele como sempre foi. Não, esse cara vai junto comigo. Então, se você, nas suas emoções, você está num dia ruim, você está não sei o que, você pode impactar, né? Nesse caso, eram quase 1.000 pessoas que tinham na HSBC Seguro. Você fala, pô, e às vezes você não está bem porque não está bem, porque acordou com dor de dente, né? Mas se você chega lá com uma cara feia, todo mundo diz, nossa vida vai ser uma tragédia, porque se nem ele está feliz, imagina ele que a priori é o CEO, que conhece tudo. Então acho que essa questão, né, de viver a integridade verdadeira, que era, né, você não falar de um mundo teórico, mas falar do que você estava sentindo. As emoções foi um aprendizado, mas eu sempre falei, olha, integridade significa falar tudo que a gente pode falar de forma verdadeira. A gente tratar adulto como adulto.
Então, todo o processo de M&A que a gente fez, olha, eu tenho, né, 1.000 colaboradores, 500 vão e 500 vão ficar. No dia 0, todo mundo tem que saber quem vai e todo mundo tem que saber quem vai ficar. Ah, mas é perigoso, é ruim. Talvez as pessoas dizem não. Se a gente sabe quais são as pessoas que vão, a gente vai falar no primeiro momento. Se a gente não sabe, a gente não vai comunicar. Porque as pessoas têm que saber no momento 0 o que vai acontecer, por mais que elas vão procurar outro emprego, Sim. que elas vão fazer outra coisa, mas é justo a gente fazer dessa forma. Toda vez que eu fiz assim, né, e a gente fez pesquisas de GPTW antes do processo e depois do processo, tanto para o grupo que ficou quanto para o grupo que iria, não caiu o nível de engajamento. Né? Por quê? Porque as pessoas falam, o que eu quero ser tratado é com verdadeira, com a verdade do jeito que ela pode ser dita. Logicamente, tem coisas que a gente não sabe. Como vai ser a vida na outra empresa? Não sei, nunca trabalhei naquela outra empresa, estou indo com vocês, mas não sei como vai ser a vida. Junto, mas o que eu aprendi dessa empresa foi isso. Né? Então, acho que isso é um... Mas eu diria que o que fica é essa questão de integridade no sentido de falar a verdade para doa quem doer. Né? Aqui na escola, a gente também acredita muito que a integridade é fazer aquilo que a gente fala. Né? Se eu sou... E eu vi que você colocou lá que para você o papel da liderança é esse, né? É fazer aquilo que fala, é ter essa coerência entre discurso e prática, assim. Cá entre nós, como seres humanos, é bem desafiador a gente fazer isso. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, né? Mas nesse seu exemplo aí, eu vejo que tá nesse lugar também, né? Porque a partir do momento que você viveu, te trouxe essa experiência que eu brinco que é uma experiência celular, de dentro das células mesmo, que é muito mais do que a cognitiva. E um lugar de passar e viver a experiência junto, né? Então, acho que também teve esse reverberar do walk the talk aí nesse exemplo, né? Mas eu imagino que tenha tido outros ao longo da sua carreira e que isso seja um princípio para você também. Eu te conto um de semana passada, né? A gente faz uma live de CEO todo trimestre lá na Sompo. E não sei porquê, eu estava num dia horrível, muito ruim. Naqueles dias que... Não é só que você fala, vou cancelar a live do CEO, o que as pessoas vão pensar? Vão vender a empresa, vão comprar outra empresa, as pessoas começam. Né? Então eu falei, vou fazer a live, mas vou pedir para a diretora de RH e o diretor de planejamento tocar grande parte da live, porque eu não estou bem fisicamente. Eu estava num dia, e você fala o que foi? Eu não sei. Mas eu estava num dia, naqueles dias que você acorda super mal. E né, no meio da live eu levantei e falei, olha pessoal, deixa eu falar uma coisa, eu sei que vocês estão me sentindo para baixo, mas não façam nenhuma associação, eu só não acordei num dia bom e estou sendo transparente, acho que também mostrar vulnerabilidades, olha, eu não sou super-homem, eu acordo dia bom, dia ruim, como todo mundo tal, só que eu dei azar de acordar num dia ruim, num dia que tem a live que é uma vez por trimestre, mas eu não quero que vocês imaginem que está acontecendo alguma coisa, tal, é eu comigo mesmo que não estou num dia bom, então acho que é um outro exemplo de a gente tirar um pouco dessa, mostrar vulnerabilidades, olha, né, e ser íntegro, né? Senão as pessoas começam a dizer, por que toda live o Alfredo toca a live inteira e interage durante, sei lá, 1h30 e essa aqui ele falou 5 minutos e todo mundo falou, menos ele. Por quê? Eu não estava num dia bom. Então acho que né, vulnerabilidade, integridade é bom quando você também mostra um pouco da sua vulnerabilidade. Olha, a gente é ser humano como todo mundo, né? É verdade, aproxima, né? Eu brinco que perrengue une. Quando a gente fala dos perrengues, você gera uma conexão. Não é genuíno. Quando você tem ali alguém na sua frente que só fala dos louros, das vitórias, você fala, não tá me soando muito real, né? Eu acho que foge mesmo da jornada do herói que o Joseph Campbell explicou ali também. Bom, estamos chegando aqui quase ao final. Eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer. E a próxima pergunta é muito relacionada, eu estou te escutando muito um lugar de... Você busca ter muita consciência, né, Alfredo, nas suas escolhas, na sua rotina, nas suas interações, né? Até mesmo hoje, né, CEO da Sompo, você tem esse alinhamento de valores, né? Você trouxe da coletividade, por exemplo. Eu queria saber um pouco mais de rituais, né? Que rituais que hoje você tem para esse cuidado, para trazer essa coerência para o dia a dia, para ser vulnerável, né? Porque exige um autoconhecimento, uma autopercepção também. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre rituais, para esse olhar do princípios, crenças e emoções que determinam as minhas escolhas, que vão refletir nos meus hábitos, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
Se eu for contar todos os rituais, eu vou ficar uns 3 dias, porque velho começa a ter muito ritual. Quem é jovem há mais tempo como eu, começa a criar, né? Começa a dizer, não, o copo tem que estar aqui. Se estiver aqui no copo, tem que estar aqui. E a gente não sabe por quê, começa a criar, né, padrões muito. Mas acho que um ritual que eu tenho é conseguir balancear muito bem a vida profissional com a vida pessoal e praticar atividade física. Então, isso eu não abro mão, né? E o pessoal, né, em outras empresas que eu trabalhei, alguém falava, acho que você está muito tempo sem ir para academia. Vai para academia que ninguém está te aguentando mais. Eu sei que eu tenho, né, um pico de estresse que se eu não tiver fazendo, né, uma atividade física, se eu não estiver fazendo alguma outra coisa, eu não vou me aguentar e as pessoas muito menos vão me aguentar. Então, acho que uma coisa que eu nunca abri mão é dizer, eu faço minha atividade física, eu tenho meu final de semana. Você fala, quantos finais de semana você trabalhou nesses 30 e tantos anos de trabalho? 3 ou 4. Olha. Aí você fala, mas por quê? Porque no 5º dia eu estou tão cansado que, infelizmente, minha cabeça diz, não, eu vou trabalhar 7 dias. Se eu tomar a decisão no 6º dia, no 7º dia, no 5º dia eu já estou quase com a bateria baixa. A decisão do 6º dia vai ser horrível. Lógico, não, no processo complexo, isso aqui a gente trabalha, mas não é o natural. Eu preciso ter, né, os momentos de qualidade com a minha família, os momentos de qualidade com os amigos. Então, o rito talvez que eu sempre tive foi esse, né? Sabendo a minha limitação de que se eu trabalhar 14 dias em seguida, no 14º dia não faz nada do que eu sugeri, porque, né, eu estou num estado de que não estou fisicamente e mentalmente preparado para tomar alguma decisão, porque minha cabeça já ficou, né, no 5º, no 6º, no 7º dia. Então, acho que esse é um dos ritos que eu sigo. Logicamente, a gente ter, né, muito cuidado com o momento das pessoas. Então, né, o exemplo lá do meu chefe que eu dei lá, a gente começa depois de estar mais tempo, a gente olha numa reunião e fala, aquela pessoa não está bem, aquela pessoa não está bem, como é que eu consigo trazer essa pessoa e não deixar ninguém para trás aí, seja numa reunião, seja no momento de projeto e tal. Então, acho que é algo que eu tento fazer. Obrigada. E para a gente fechar, Alfredo, tem uma pergunta que a gente sempre fecha aqui no podcast, que é a seguinte: o que não muda quando tudo muda? A gente falou de IA, a gente falou de uma carreira de 30 e poucos anos, né? A gente falou de um mundo que está mudando cada vez mais rápido, guerras com essa geopolítica louca aí, né? Esses discursos de ódio, né? Tanta coisa, mas também falamos de conexão humana, de coletividade, do pertencimento a partir da conexão e do perceber o outro, da vulnerabilidade, de integridade, é muita coisa. E aí eu queria te ouvir, tanto da perspectiva de profissional, quanto da perspectiva de pessoal também. O que para você não muda quando tudo muda? Eu diria que os meus valores. Pode parecer chover no molhado, né? Mas eu brinco que os valores, eles se materializam quando tem o conflito de valor. Né? Então, dizendo, não, eu acredito em diversidade, mas eu acredito em meritocracia. Mas eu acredito mais em meritocracia que diversidade. Então, você não acredita em diversidade, você acredita em meritocracia. Né? Então, acho que você acredita em integridade e meritocracia, mas pronto, se eu tiver que, né, não ser tão íntegro com o cliente para melhorar o meu resultado, e aí eu vou ter um mérito maior, porque meu resultado está melhor, você acredita mais em meritocracia do que integridade. E tem exemplos, né, na minha carreira de coisas desse tipo, olha, esse valor eu não abro mão. Não, mas vai ser bom para a sua carreira. Não, mas esse chegou no meu limite, eu não abro mão de algum dos valores. Então, acho que, e, de novo, é fácil de falar, difícil de fazer, né? Sair de uma empresa por um processo desse, que estava falando entre meritocracia e integridade, eu disse, olha, não vou prejudicar um parceiro porque ele tem falta de informação, tem um viés de informação e eu posso, e se ele não perceber, é problema dele. Não me parece que isso é uma posição íntegra da empresa. Por mais que a gente não vai atingir o plano esse ano e talvez eu não tenha meritocracia, você, meu chefe, não vai ter meritocracia, o chefe do nosso chefe não vai ter meritocracia, mas isso aqui eu não abro mão. Né? Não é que integridade é fazer o certo, independente da pessoa saber ou não que
que aquilo é o certo ou não. Então, eu falo, em alguns momentos eu tive esse conflito e eu acho que aí é que os valores se apresentam. Então, né, e falo, fácil de falar, difícil de fazer. No momento que eu estou da carreira, felizmente, de qualidade de vida, né, de patrimônio que eu construí, né, muito difícil dizer, não, você vai abrir mão dos seus valores. Já não abria no passado, hoje muito menos. Então, mas eu sei que é fácil de falar, tá, o cara tem um bom patrimônio, se mandarem ele embora amanhã, né, eu falo, se eu parar de trabalhar amanhã, eu vou viver bem o resto da vida. Né? E não é nenhum mérito, é um monte de esforço, um monte de coisa, mas, né? E também tem uma vida simples, não tem assim, preciso viajar 50 vezes por ano, não. Então, mas, né, eu falo que é fácil de falar. Eu sei quantas pessoas estão lá dizendo, não, tenho boleto para pagar, tenho filho na escola e estão me pedindo para fazer uma coisa que vai contra os meus valores. Eu diria que esses são os piores momentos profissionais que todo mundo passa. Né? Então, acho que o que fica é dizer, vamos viver os nossos valores. Não quer dizer que eles sejam melhores ou piores do que os outros, mas que a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e dorme tranquilo, sabendo que viveu o que acredita. Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso papo. Olha só, o tempo passou rápido aqui. Antes de finalizar, quero, né, te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente já se conhece aí há algum tempo, já tivemos a oportunidade de fazer, né, uma sessão lá com vocês, na SOMP. Então, muito obrigada por acreditar na escola, abrir as portas para a gente, vir aqui, né, no nosso podcast, dedicar seu tempo aqui nessa conversa. E quero deixar para você também esse tempinho, se tiver algum ponto que você queira trazer para fechar, alguma coisa que eu não te perguntei, que você veio a história aí, fica à vontade também, Alfredo. Não, só agradecer o convite seu, do Roberto, né, que a gente se conheceu aí nas estradas da vida e sempre teve essa interação super boa. Lembro aí que há uns 3 ou 4 meses atrás o Roberto mandou uma essência e foi uma forma diferente, escreveu à mão, então você fala, é alguém que se preocupou com aquilo. Eu acho que isso é o que nos une, a gente se preocupar com os outros, né, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente passa desapercebido e magoa as pessoas sem perceber. Então acho que eu aprendi com vocês também essa questão dos detalhes, como é que a gente, né, olha o ser humano dessa forma atemporal, como vocês falam. Muito obrigada, Alfredo. Pessoal, por hoje aqui nosso papo com o Alfredo vai ficando por aqui. Teremos mais episódios e obrigada pela audiência de vocês. É isso, até mais.